A geopolítica do Brasil. Essa é a escolha do tema político do assinante de setembro. Escolha dele de setembro, de um dos assinantes, da escolha número 2. Eu vou fazer um resumo de todas as geopolíticas, sem entrar primeiro nas preposições oficiais das narrativas da geopolítica. Porque toda administração tem um discurso narrativo e tem a realidade. Eu vou analisar a realidade, mas vou colocar depois para vocês, pelo menos os caminhos, para vocês pegarem como adendos as narrativas da geopolítica dos momentos. A narrativa não importa, ela é a narrativa. A retórica auxilia o discurso. O discurso visa convencê-lo. Então, a arte retórica auxilia o discurso. Platão, arte poética, arte retórica. Então, todos usam a retórica. Então, eu vou tratar primeiro da análise da verdadeira geopolítica brasileira. Tá? Pode demorar ou pode não, porque as coisas são mais simples do que parece. Isso não faz muito tempo atrás. O Brasil é um país novo, né? Ele não é um país velho, e ele como país também é novo, e nunca se teve paz no Brasil. O Brasil sempre foi atormentado e nunca teve estabilidade. Os sistemas mudam toda hora. Então, antes do Brasil se tornar, abre aspas, fecha aspas, independente, o Brasil não tinha geopolítica nenhuma. O Brasil era uma colônia portuguesa. Aí está a questão da geopolítica. Ó. O Brasil não tem geopolítica. O Brasil até hoje não tem uma geopolítica própria. A geopolítica brasileira ela é colonial, ela é determinada de fora. Então, esse é um assunto enganador. Porque seria como se eu discutisse a cultura arquitetônica da Somália a partir do século XVI. Isso aí não existe. Tá entendendo? Tu pode ter alguma construção lá, mas a Somália não está impondo arquitetura os avanços científicos da Guiné-Bissau. Como? Não está acontecendo? Algum cientista da Guiné-Bissau pode ter descoberto alguma coisa, mas não significa que haja uma maré, um movimento científico na Guiné-Bissau, porque não há condições para isso existir lá. Da mesma forma, não há condições para determinar que o Brasil tem uma geopolítica, porque a geopolítica impõe um consenso de governança autônomo de um país, tá? E a imposição dessa resolução como sendo o que deve ser. Concluímos para nós que é importante que o Brasil mantenha a soberania da Amazônia. Não há esse consenso. Então nós não temos uma geopolítica própria. Tá? Então, por que eu botei nessa tela aqui? Aqui tu pega vários pontos, várias divergências, Então, mas eu vou continuar nisso aí. Posso inserir aí umas imagens rolando para distrair as pessoas. Mas então assim, até a independência, abre aspas, fecha aspas, do Brasil, o Brasil não tinha geopolítica. É colônia portuguesa. A geopolítica do Brasil está incutida. Aliás, essa expressão geopolítica, ninguém usava isso aí. O pessoal ia expandindo seu poder. Isso é mais um termo técnico moderno, mais um termo descritivo do que de fato um modus operandi. Então, quando o Brasil se tornou independente em Portugal, abre aspas, fecha aspas, independente, o Brasil tinha a chance de fazer o que os Estados Unidos fez. Por que ele não fez? Essa é uma parte que nenhum desses caras vai te dizer, porque são tudo mentirosos, falcatrua e estão tudo junto. Isso não é uma afirmação minha no estilo de seita. Não confio no mundo lá fora, eu sou o único que tem a verdade. Não, é meramente uma declaração dos fatos. Eu acompanho o Brasil, a discussão política no Brasil é muito pobre, porque todo mundo é mentiroso e quer dinheiro. Tá? Então, todo mundo é burro.
Esse meio político é só picareta, pessoal. Não tem nada aí. Até quem ensina política é só picareta. Eu desafio qualquer um a me trazer um nome aí que você acha que é respeitável. Eu vou te mostrar que ele é um picareta. Ou ele sacrifica a verdade porque ele é amigo de alguém, ou ele sacrifica a verdade porque ele está no partido de alguém. Tem sempre, então não tem. Não, tu não tem integridade. Não tem integridade. Enquanto em outros países como os Estados Unidos, tem pessoas que fazem carreira como professores. E o poder não dá bola para esses caras. Como pessoas que entendem a realidade, e o poder olha, muito obrigado pela tua análise da realidade. Nós vamos pegar aquilo que a gente quer. Tá? O cara dá aula, o cara faz um monte de coisa. Mas ele não é. O poder não acopla ao seu modo. O Brasil é um país muito inseguro. Porque é um país sem soberania. Então os caras só obedecem. Fica aquela hierarquia autoritária, né? Porque todo mundo só quer impor na força, porque não pode haver consenso, porque na verdade ninguém consente com nada disso, porque tudo é mentira e quando quer estabelecer. Como é que tu vai estabelecer um consenso democrático, que já é uma coisa utópica, dentro das melhores condições? Com mentira. Não dá, porque aí tu começa a cavocar e tem liberdade de expressão, o cara vem o Alexandre de Moraes e censura todo mundo. Então o PT não é democrático. Então, eles falam democracia é usada no Brasil, eu sou o único canal dizendo isso, como um adjetivo. É um adjetivo. Eles não usam o termo na sua acepção verdadeira, porque se eles usarem e explicarem para vocês, vocês vão ver que é impossível ter uma democracia. Mas nós não temos esse problema, vejam só vocês, porque nós somos uma república. O que significa que nós somos um país governado por leis. Então por que eles insistem na tal democracia? Porque é assim que o criminoso age. Eu tenho direito à propriedade no Brasil? Tem, né? Então o MST é uma organização criminosa. Porque ele me nega o meu direito de propriedade. Tá, mas a propriedade do agronegócio é ilegal. Bom, mas isso não tem nada a ver com o fato. A ilegalidade de uma tomada de posse de terra. Não, a resposta a isso não é criar um grupo de terroristas do campo para roubar a tua terra. Então eles falam em democracia. Aí eles inventam um auspício democrático, que é mentira, porque o brasileiro não concorda. Nunca é colocado de maneira sincera. Vocês são a favor que pessoas invadam a propriedade dos outros? Não vem com esse papo de igualdade, coitadinho, não sei de quem. Vamos aqui à acepção clara, limpa, do conceito de propriedade. Vocês acham, vocês brasileiros, isso aqui seria uma convocação a um consenso democrático, tá? Que é o que eu tento fazer na assinatura desse canal. Aí assine aí no Apoia a partir de 10, no Catarse a partir de 5. Se 100 pessoas desse canal assinar, já é uma grande ajuda. Não sei porque não assina, porque não tem interesse em política. Essa é a verdade. O pessoal nem entende o que eu falo. Acho. Eu tenho vergonha de pessoal brasileiro não entende o que está falando. Onde vocês vão votar, eu criei uma recompensa. Olha a democracia aí. Eu criei uma recompensa chamada consenso aleatório, que é uma como eu sigo a ética cristã de Deus verdadeiro, eu não imponho nada às pessoas. Tu viu o que acontece? As pessoas não fazem nada. As pessoas gostam de serem manipuladas. Vocês criam o caminho da manipulação, porque quando lhes é dado a habilidade de serem livres, vocês não fazem nada com essa liberdade. Vocês, por exemplo, assim, é do interesse da sobrevivência do povo saber política? Sim. Então, se é do interesse de vocês, como ficou claro, e eu sempre fiz desde que esses canais existem, eu pegava um fato, relacionava com a lacuna do conhecimento que faltava, relacionava com o interesse do porquê deveria saber isso para evitar que o fato ocorresse de novo. Por exemplo, as hidrelétricas foram roubadas. Então, se o povo tivesse noção do roubo, bom, é importante para vocês entenderem como funciona a ação americana na região, para vocês entenderem por que a eletricidade de vocês está mais cara. Logo, o entendimento disso, para começar qualquer coisa, seja lá o que vocês queiram fazer. Porque eu não sou o Che Guevara, tá? Porque eu não quero ser o Che Guevara, em nenhum sentido. Porque sem uma elevação de consciência não tem nada.
Senão tu só tem gado. Se eu ficar sempre guiando as pessoas, tá? Então não, isso não é uma evolução verdadeira. Por isso que Deus não aparece. Por isso que Deus não chega assim, olá, eu sou Deus, blá blá blá. Porque o que Deus quer é que todos se elevem ao natural. Porque esse é que nem amor. Se eu chegasse a agarrar uma mulher, ou no mundo da igualdade atual, um homem ou uma mulher agarrar outra mulher e dizer, me ama. Sai fora, não é assim que se cria amor, né? Eu não posso forçar alguém a me amar. Então, porque não é natural, porque não é verdadeiro, porque é falso. Então, o consenso, eu criei aqui, nessa recompensa, a chance de um consenso verdadeiro. Tu tá vendo alguém vir aqui consensuar? Não. Esse já é um teste da tal da democracia brasileira. Porque num pequeno grupo de inscritos, nem 50, nem 20 pessoas assinam esse canal. Nem 10. Tem 300 inscritos praticamente. Já tive um canal com quase 3 mil, que a esquerda censurou, Fernando de Moraes censurou. Deu copyright junto com o Edir Macedo. Depois o segundo sofreu um shadow ban, tá por aí. Eu fiz o terceiro, tomei um copyright daquele Bob Fernandes. Desde que eu tomei o copyright do Bob Fernandes, que tu é obrigado a ficar uma semana sem postar, nunca mais eu tive o mesmo número de visualizações. O que mostra que existe uma vigilância na internet que impede o teu crescimento no canal. Tá? Existe uma vigilância que impede, é uma coisa, eles não te censuram porque eles têm medo, porque aqui é um país de cagão, que vocês entendem isso aí. A maioria aqui é cagão. E porque isso, como eles são burros, eles querem saber o que tem para dizer. Eles não te censuram, deixa o cara falar, porque nós não sabemos também o que fazer, eles, quem sabe, nos dá alguma ideia. Se tu olhar o Rui Costa Pimenta nos últimos... Eu nem ia dizer isso aí, mas eu sei, nos últimos meses, o Rui Costa Pimenta tem roubado muitas percepções desse canal aqui. Muitas percepções desse canal, muitos modos operantes, muitas coisas, mas ele pode estar roubando uma granada aí. Por quê? Porque ele é comunista. E qualquer coisa que ele vá levar para frente, ele vai levar para frente uma contradição futura, porque ele vai ter que dissolver o seu comunismo ideológico retórico, porque é só isso que o PCO é, um partido retórico, um partido de discurso, não um partido de ação efetiva, porque a ação efetiva dele de fato não se efetiva. Eu posso juntar 20 caras numa avenida para gritar algumas coisas com as bandeiras e com as placas, isso aí não quer dizer que isso vai transcorrer em nada. Então tu não tem poder. Então a pessoa ficar com medo de um partido nem esse mostra que também são outros loucos da cabeça. Eu creio, isso é uma análise, uma suspeição minha, que o PT controla o STF, porque o Alexandre de Moraes não é nenhum ignorante e não é nenhum assanhado. Ele não ia fazer o que ele está fazendo se o PT não tivesse dito ao Alexandre, tu vai fazer isso para nós. Há um acordo muito maior internacional em torno disso também. Tá? Não é o STF que está fazendo isso, é o PT que está fazendo isso aí. Tá? E não tem nada a ver com a direita e com a esquerda, tem a ver porque se tu não tem constituinte, tu não tem povo na tua volta, massa, o poder tem medo da massa, mas essa massa nunca foi usada para ameaçar o poder de fato. Eles fingem que estão usando a massa. Tá? E tem outras inseguranças aí, mas vamos voltar aqui, porque isso aqui está ligado na geopolítica. Então o Brasil se torna independente. O Brasil não tem geopolítica. Não tem nenhuma projeção, porque geopolítica implica tu tem uma política de sustentação da integridade do território nacional, que ainda é um eco das revoluções maçônicas que ocorreram ali, liberais e iluministas, tá? que reverberaram nesses movimentos de secessões, que são todos maçons esses movimentos, católico-maçons. Então, isso só vai ver aqui, porque esses caras não sabem dessa história. Porque eles não estudaram, eles só copiam e leem livrinhos. O pessoal pergunta, que livro eu devo ler? Nenhum dos que tu acha que tu deve ler. Eu não vou indicar livro porque vocês não vão ler mesmo. Não assiste nem vídeo, vai ler livro. Não?
O Brasil não teve uma geopolítica. O que é chamado de geopolítica no início do século XX, porque o Brasil começou como país metade do século XIX, né? E depois tu declara a independência, mas aí tem aquele arrastamento. Porque tu é depender, que nem escravidão. A escravidão acabou. Tá, mas tem aquele eco, né? Aquele eco que segue. Então, de fato, não acabou. Né? Acabou em termos jurídicos, terminou. Mas em termos de sequelas sociais, segue aquilo. Então vamos pegar aqui que o Brasil se tornou independente, abre aspas, fecha aspas, ali pela... quase no final do século XIX. Aí logo depois daquilo, o Brasil sempre sofreu O Brasil não projetou poder externo. Porque geopolítica é a projeção do poder comercial, tecnológico, cultural do seu país, Estado soberano, para os outros estados. Isso aconteceu? Então nunca teve geopolítica. O Brasil nunca teve geopolítica. Tá entendendo? Como é que tu vai ter geopolítica se tu não tem poder político? Tu tem que ter geopolítica não existe geopolítica interna. Eu tenho que impor, o Brasil impõe alguma coisa para alguém? Não impõe nada para ninguém. Agora, por que eles não impõem nada para ninguém? Porque aí tu tem que entrar na engenharia social do mundo. Tá? Eu tenho que dar aula sobre isso aí, mas não tenho tempo nem dinheiro para fazer isso aí. Porque por R$200 em torno de R$200 por mês, eu não vou fazer isso aí. Primeiro que no desaforo eu não consigo, eu não tenho tempo para fazer isso. Eu não tenho tempo para fazer isso aí. E me parece que as pessoas não têm esse interesse. Então, a pessoa não tem interesse, eu também perco o interesse. Tá? Para ser roubado, ser plagiado aqui, para ver um vagabundo pegar um hint teu, uma percepção tua e criar uma carreira em torno disso e ganhar dinheiro em cima, os trouxas dando dinheiro pros caras e tu não ganha nada com isso? Não, meu sentimento de causa terminou. Eu não tenho, esvaziou sozinho. Eu não tenho, eu faço isso aqui porque é necessário aqui e ali. Tá? Mas não tem como progredir porque o próprio brasileiro tá vendo a democracia aqui? Aqui tu vai ver a democracia. Tu não consegue fazer isso? 10 caras assinar o troço. Por quê? Porque eu não forço nada em ninguém. Então não tem democracia. O pessoal não tem civilidade nem interesse necessário. O brasileiro não raciocina que se ele entender certas coisas e repassar esse entendimento, ele sustém seu caráter, sua dignidade, sua integridade. Por exemplo, os judeus. Jesus Cristo. Durante 300 anos não tinha livro nenhum. Não tinha livro nenhum. Claro, é a consciência de Deus, Jesus, tá? Não tinha livro nenhum. Como é que sustentou isso aí? Porque as pessoas entendiam aquilo e repassavam. Porque foram fatos marcantes. Tá? Mas por que isso? Porque eles relacionavam a sobrevivência da sua existência de ser com o entendimento daquela consciência. E a mesma voracidade. Por que a comunidade judaica existe? Não importa se tu concorda com isso, se é antissemita, nada disso importa. Por que a comunidade judaica existe? Porque eles transmitem a ideia de que você tem que entender aquelas coisas para ser você e para relacionar tudo com a sua existência de ser. Não é isso? A saúde da existência do ser judaico depende da continuidade e da compreensão dos livros sagrados deles. Se isso não existir, não existe identidade judaica. Então, eles relacionam-se com a existência. O brasileiro não tem essa capacidade cívica, civilizatória. Nós podemos discutir as causas de relacionar o problema que ele tem, mas ele continua reclamando. Ele diz assim, mas eu já te dei o caminho para parar de reclamar, cala a boca. Ele não quer. Se tu quiser entender certas coisas, vai ter que... os preços das coisas estão tão caros. Tá, eu vou tomar como
sincera a tua exclamação. Aí eu pego, mas o brasileiro não é sincero, ele só gosta de dizer coisa. Ele gosta de largar as coisas no ar. Ninguém é sincero nesse país. Porque é um povo chato que só fica reclamando. Aí quando tu chega assim, então tá, então aqui ó, tu quer resolver esse problema, certo? É o que eu tenho feito com o PT. O golpe. Eu já dei todas as soluções para resolver essa merda, esse golpe. O que o PT fez? O PT inventou um outro golpe, não resolveu o primeiro golpe, inventou um golpe falso de 8 de janeiro, que é uma cópia do janeiro 6 americano, que já está mostrando que tem, tá aí ó, não tem geopolítica nenhuma, que o Lula não leva geopolítica brasileira nenhuma para frente, que isso aí vem copiado dos Estados Unidos, já mostra que tu não tem geopolítica, tu só segue um script externo. Porque é tudo farsa no Brasil. Então, quando tu vai tratar de assuntos políticos, tu está sempre tratando de farsas. Então, o trabalho é sempre de destruir a mentira. Eu faço com prazer isso. Mas eu não vou dedicar minha vida a fazer isso. Não nesse contexto aqui. Porque não tem tração. Tá? Eu não sou Jesus Cristo. Seria uma blasfêmia eu querer ser ele. Tá? Já houve uma cruz, já foi crucificado. Eu não vou me crucificar. Primeiro que não dá dinheiro nenhum. Segundo que não tem tração. O pessoal não quer saber. Então, não tem geopolítica. O Brasil não tem geopolítica nenhuma. O que se chama de geopolítica no Brasil é a mera adaptação das relações comerciais do Brasil em submissão às imposições internacionais. Só isso. Isso aí não é geopolítica. Tá? Geopolítica é uma política consciente que projeta de dentro para fora os interesses e o que seria o interesse de uma nação, aquilo que beneficia a evolução do ser brasileiro, do aspecto, o que define uma civilização moderna: tecnologia, cultura, arte. Não é o governo dando dinheiro para Ivete Sangalo. Isso aí não é arte. É criar um ambiente de liberdade e dinheiro. O PT fez isso? Não. Nunca houve liberdade de expressão no Brasil. Há um recrutamento de pessoas alinhadas com a sua ideologia. Isso não é liberdade. Porque se tu vê que o governo precisa dar dinheiro para a cultura. O governo tem que dar dinheiro. Primeiro, vocês nem sabem o que é cultura. Segundo, nenhum artista tem que ganhar dinheiro do governo. Isso é propaganda. Dinheiro do governo é propaganda. Tá? Então tu não tem. Então, tu viu? A gente não entra numa discussão falsa, a gente ataca a falsidade. Não há geopolítica no Brasil. O Brasil não impõe nada a ninguém. Nada. Então, não tem democracia. Vocês estão vendo aqui no canal aqui, eu não consigo estabelecer uma democracia porque eu deixo as coisas ao natural. Então tem democracia. Vocês não querem democracia. As pessoas não querem democracia. Elas não dão importância à política. Então, se não dão importância à política, não tem democracia. Tá vendo que é um regime utópico? Só que quando esses partidos de esquerda falam de democracia, eles estão falando em impor a ideologia deles, porque eles se consideram a representação idealística do povo. Não há um consenso. Uma democracia é um consenso popular. Então, na cabeça da esquerda, você tem que estar sempre mobilizando. O PCO está sempre falando o Rui, né? Rui Caçapimenta, em ir fazer propaganda. Ele tem que convencer todo mundo do consenso dele. Ele não, na verdade, ele não está estabelecendo consenso. Ele está impondo a resolução dele. E diz que aquilo é um consenso. Porque eles são ortodoxos. Não é diferente de uma igreja indo evangelizar. Quando uma igreja vai evangelizar, ela não vai lá para abrir uma discussão do que as pessoas acham. O que as pessoas acham não importa. A igreja vem com a sua ortodoxia e quer que todo mundo a siga. Isso aí não é democracia. Isso nem é conscientização. Isso é convencimento. Hã? Então, a razão desses partidos de esquerda serem ateus é que eles não querem competição com outras porcarias que nem eles, que são essas igrejas aí que não são cristãs. Nenhuma delas é. Então, não há democracia. Tá? A democracia como mostra-se por que não há. Agora vamos. Não há democracia e não há geopolítica. Não há geopolítica. O Brasil não impõe nada a ninguém. Agora, quais são aqui, se você quer ler coisinha, tu pode vir aqui, ó. O Golbery, seria interessante ler a geopolítica do Brasil. Primeiro que é mentira. O Brasil não tem geopolítica. Isso é ditadura militar. Se o Brasil tivesse geopolítica própria,
Ele diria sempre para os Estados Unidos, vai tomar no cu, ninguém vai dar golpe aqui. Então, a preposição de que um general de ditadura militar escreva um livro sobre geopolítica já é mentira, porque o Brasil não tem geopolítica nenhuma. Agora nós vamos só para vocês terem um panorama aqui. Esse é o panorama das outras opções geopolíticas, tá? Das teorias das narrativas oficiais. Só para vocês terem uma ideia, aí finaliza o vídeo. Vocês estão vendo aí, ó. Quem quiser pesquisar isso aí, veja aí.